Olá a todos, boas-vindas a todos, principalmente aos nossos colegas ucranianos. É um grande prazer tê-los aqui conosco. Por favor, selecione a língua de sua preferência, usando o ícone do globo na barra do Zoom. Como sempre, agradecemos muito aos nossos intérpretes. Eu não havia percebido, mas quando o colega ucraniano faz sua palestra, ele é primeiro traduzindo para o inglês e do inglês para as demais línguas. É muito impressionante, por isso que todos nós, inclusive eu, precisamos falar devagar. Temos apenas uma intérprete de chinês hoje conosco e, portanto, o trabalho do intérprete é muito cansativo, ela está trabalhando sozinha e ela vai ser obrigada a fazer algumas pausas durante seu trabalho. Obrigada, Angeline, pelo seu esforço. Para quem não me conhece, eu sou Catherine Cox, sou analista em Londres e sou membro do time da WUJ. É um prazer estar aqui novamente com vocês, é o nosso quarto webinar. Se é a primeira vez que você está aqui, boas-vindas. Se você já veio em outras edições, bem-vindos de volta. Podem colocar seu nome e o seu país de origem no chat, se vocês quiserem. Gostaria de começar com um grande agradecimento para todos que contribuíram com imagens para o nosso slideshow e também nossa equipe que montou essa apresentação de slide com uma música tão bonita, que nos lembra que não importa a nossa tradição religiosa, a renovação sempre se segue à morte e à destruição num ciclo eterno. Há muita maldade sendo derramada sobre a Ucrânia nesse momento, mas apesar de todo o sofrimento, algo muito especial e forte está sendo forjado. A gente vê isso em nossos colegas, mesmo quando passam por tantas dificuldades. Esse slideshow vai estar disponível no nosso site. Se vocês estiverem tristes, deprimidos, ansiosos, precisarem de algo animador, por favor, convido a baixar o nosso slideshow lá. E é um grande prazer passar a palavra à nossa moderadora de hoje, Alessandra, que apesar de italiana, mora na Europa, está treinando para ser a analista junguiana. E eu gostaria de, antes de passar a palavra à Alessandra, que ela está envolvida no trabalho da WJ desde o início. Ela é uma das primeiras pessoas a participar da organização e é facilitadora de nossas sessões. Mas o que eu gosto mais dela é o seu coração generoso. Obrigada, Alessandra de Montezemolo. Muito obrigada, Catherine, por essa apresentação tão generosa. Bem-vindos a todos que estão nos assistindo hoje. Eu gostaria de repetir a recomendação da interpretação. Usem o ícone do globo na barra de ferramentas de Zoom para selecionar a sua língua de preferência. Temos espanhol, francês, chinês, italiano, alemão e português. Se vocês não conseguirem encontrar o ícone do globo, procurem o ícone com 3 pontos. E um grande agradecimento também aos nossos intérpretes que permitem à comunidade em todo o mundo a assistirem nossos eventos. Apenas um pequeno lembrete do que vamos apresentar hoje. Teremos um pequeno minuto de silêncio para começar. E agora o nosso chat está aberto para todos que quiserem lembrar alguma pessoa durante esse minuto de silêncio. E vocês também fiquem à vontade para dizer algumas palavras sobre essas pessoas, se quiserem. Olena Podzieva e Leonel Corbett vão fazer as suas apresentações, que serão seguidas de uma sessão de perguntas e respostas. O botão de perguntas e respostas está aberto desde o início do evento. Se você quiser fazer a pergunta você mesmo, coloque um asterisco ao fim da sua pergunta por escrito. As perguntas podem ser feitas em inglês ou ucraniano. Então,
Vamos passar agora 1 minuto juntos, em silêncio, em memória daqueles que morreram, civis ou em batalha, os que estão de luto, foram torturados, foram feridos, os que foram afetados, que estão sob a constante ameaça de ataque, que foram separados de suas famílias e aqueles que perderam suas casas. Nós lembramos de todos eles neste momento. Muitos de vocês aqui conosco hoje estão convivendo por mais de um ano com uma guerra que com certeza não desejavam. Deixe-me dizer claramente, mais uma vez, que embora desejamos uma paz que prevaleça e vença essa terrível guerra unilateral, não há dúvida de que todos condenamos essa invasão brutal por parte da Rússia. Os ucranianos estão corajosamente defendendo sua terra e sua identidade única de sucumbir a esse ataque. Mas também nunca devemos nos esquecer que o seu povo está protegendo algo dos valores mais preciosos a todos nós, a democracia. É uma honra se juntar a esse webinar tão importante sobre a noção junguiana do self. E sou moderadora desse evento nessa data tão especial para o meu país, porque 25 de abril é o Dia Nacional da Liberação na Itália. Nesse dia, exatamente em 1945, meu país se recuperou a sua liberdade do regime nazifascista e da ocupação. Meu pai estava engajado na resistência italiana e sobreviveu. O primo do meu pai, Giuseppe de Montezemolo, foi torturado e morto pelos invasores em 24 de março de 1944, nas Fossas Ardeatinas, em Roma, junto com outros 334 prisioneiros. É muito importante lembrar que a liberdade da opressão e da tirania sempre é possível, mas requer resistência, resiliência e imensa coragem. Foi possível naquela ocasião e será novamente na Ucrânia e em qualquer lugar onde as pessoas estejam lutando pelo seu direito à vida em seu país, em democracia. Eu continuo a engajar com os colegas ucranianos, andando a seu lado, na nossa busca contínua e comum por um significado mais profundo e pela liberdade nesse tempo tão desafiador. Como introdução ao nosso tema de hoje, eu gostaria de honrar um dos nossos colegas com as palavras de uma grande mulher filósofa alemã que sempre reconheci como tendo um paralelo muito relevante com as reflexões de Jung sobre self e a maldade. Você tem razão, eu mudei de ideia. Não falo mais de mal radical. Agora sou da opinião de que o mal nunca é radical, ele é apenas extremo e não possui nem a profundidade, nem uma dimensão demoníaca. Ele pode sobrepujar, destruir o mundo inteiro justamente porque se espalha como um fungo na sua superfície.
É muito desafiador ao pensamento, eu pensei, porque o pensamento tenta alcançar de profundidade, chegar às raízes, e no momento que toma conhecimento do mal, se frustra, porque ali não há nada, apenas a sua banalidade. Apenas o bem tem a profundidade que pode se erradicar. Essa é a carta a Scholem, de dezembro de 1964, de Hannah Arendt. Então, hoje, pedi aos meus 2 oradores que liguem seus vídeos para que eu possa apresentá-los. Boa noite a ambos. O Dr. Lionel Corbett é formado em medicina e psiquiatra e é analista junguiano no Instituto C.G. Jung de Chicago. Ele é autor de 6 livros, alguns deles muito relevantes para o webinar de hoje. Vou mencioná-los: Psique e o Sagrado, a função religiosa da psique, o caldeirão sagrado, psicoterapia como uma prática espiritual, a alma em angústia, abordagens psicoterapêuticas aos que sofrem, entendendo o mal, um guia para psicoterapeutas e, por último, mas não menos importante, a imagem de Deus desde a antiguidade a Jung. Olena Pozdeyeva é uma analista junguiana, vice-presidente da Associação Junguiana Ucraniana, antiga presidente da PADAP, Associação Profissional dos Psicólogos Analíticos da Infância, membro do Grupo de Desenvolvimento Ucraniano. Ela gosta de explorar a intersecção entre psicologia analítica e arte, vem da região do Mar do Norte, na Ucrânia, adora a história de seu povo, de sua terra, que sempre foi um lugar de intersecção de diferentes culturas. Olena, você agora tem a palavra para a sua apresentação. Muito obrigada, Alessandra. Hoje eu gostaria de começar a minha apresentação dizendo que todos nós tentamos pensar sobre o que Deus nos fala e como Ele fala. Eu já ouvi reflexões sobre a língua em que Deus fala, já ouvi pensamentos sobre um Deus que é silencioso. Também já ouvi que Deus está em todos os lugares, de que Ele está em nenhum lugar, que Ele é o silêncio e também um grito, nas profundezas do mar, nas alturas celestes. Mas parece que Ele está em todo lugar que o pensamento humano é capaz de alcançar. Os humanos pensam em Deus onde quer que os nossos pensamentos conseguem chegar. Há pessoas que gritam sobre Deus e há pessoas que permanecem em silêncio em relação a Deus. E eu vou ousar assumir que cada um de nós já pelo menos uma vez em sua vida já falou com Deus e teve esse diálogo, seja no interior ou no exterior de sua pessoa. Os fanáticos e terroristas gritam mais alto de todos sobre Deus. Deus fala sobre as nossas crenças, a nossa religião. Ele fala por meio da boca de Cristo aos cristãos. Ele fala por meio do profeta Maomé aos muçulmanos. E no livro de James Morrow, A Única Filha Gerada, Deus fala ao personagem principal através de uma esponja marinha. Deus fala através dos sonhos e do inconsciente aos junguianos. Mas quando Deus nos fala usando a guerra, por meio das mortes dos nossos entes queridos, ou através da tortura, podemos assumir que é desta forma que ele fala? Ou será que ele está em silêncio, ausente? E será que isso significa
que ele é obrigado, ele precisa falar conosco? E será que o silêncio de Deus significa que ele precisa ser ouvido? Ou será que significa que ele está ausente? Essas são algumas das questões, das perguntas que eu perguntei a mim mesma e a meus pacientes durante esse tempo em que a guerra prevalece em nosso país. Em um de seus trabalhos, Bernard Sartorius afirma que Deus é aquilo que dá significado à nossa existência. O silêncio de Deus, entre aspas, por si só, evoca uma nostalgia de um tempo em que Deus falava. Era um tempo em que a vida tinha significado. Vamos tentar imaginar uma prece. As preces podem ser categorizadas em 3 diferentes tipos: preces de pedido, preces de ação de graças e preces de louvor. Por exemplo, podemos imaginar uma prece pela paz, ou uma prece por saúde, por boa saúde, ou uma prece por ter um lar aconchegante, confortável, uma prece para ter crianças, filhos, uma prece por uma família feliz, uma prece por alimento, por água, por libertação do sofrimento, muitos tipos diferentes de preces. Todas essas preces vão soar diferentes umas das outras, sendo de um soldado durante a guerra, de uma pessoa que vive em prosperidade, de uma pessoa que precisa de um pedaço de pão. E dependendo disso, cada um de nós vai perceber os eventos que se seguem a uma prece como um sinal se Deus ouviu ou não a nossa prece. E é aí que eu pergunto: para que tipo de Deus estamos rezando, estamos fazendo nossa prece? Eu acredito que diferentes preces vão ser endereçadas ao Deus que nos responde e outras aos Deus que é silencioso. Agora vou falar da ética de Platão. Ele queria auxiliar as pessoas a entender a essência da boa vida e ajudá-las a vivê-la. Ele chama esta vida uma imitação de Deus. Sua noção era de que o homem deveria melhorar e aperfeiçoar seu próprio ser. Mas, para melhorar o mundo, Platão propõe que esse mundo seja então dividido entre o que é melhor e o que há de pior, ou seja, a sombra e a luz. Nessa teoria, o ser humano está dividido em corpo e alma, e o corpo recebe uma importância menor na sua visão. Então, a ideia de que o indivíduo é mais do que apenas a sua impulsão sexual reprimida e que a psique humana consiste mais do que apenas um complexo. Jung fala da importância dos complexos e fala sobre, não apenas como uma parte da psique humana, interferindo nela, mas como fazendo parte integrante daquela pessoa. Jung sugere falar através de nossas feridas, procurando por uma possibilidade de diálogo com aspectos da nossa sombra. E, para mim, me parece que esse é um dos pontos-chave. É graças a isso que a psicanálise continua a se desenvolver hoje,
porque ela se afasta cada vez mais dessa percepção em branco e preto, de uma divisão entre a ética do bem e do mal, uma ética, passando a uma ética do que Neumann descreveu no seu trabalho como nova ética, ou que Errol Schalet chama ética do sobrevivente. Neumann era um judeu que foi educado em Berlim e que foi para Tel Aviv antes da Segunda Guerra Mundial. Ele partiu numa época em que muitas pessoas não podiam, em seus pesadelos, imaginar o que aconteceria na Europa. Ou, em outras palavras, de que maneira Deus se voltaria para nós. Muitas vezes, não queremos pensar o pior de nós mesmos e de nosso Deus. Penso que em Israel, o Neumann ouviu mais de uma história de um sobrevivente e isso impactou a escrever um livro sobre uma nova ética. Este livro é sobre uma ética que difere da psicologia judaico-cristã. Essa é uma história sobre alemães que não só se tornaram como animais, mas também sobre alemães que ajudaram aqueles que estavam em Auschwitz e em outros lugares cheios de dor. Uma pessoa que passa por essa experiência de tragédia, a vivência, a sua própria memória, gostaria de apresentar-lhes as obras de um artista agora, que foi forçado a deixar sua casa em uma emergência, devido à eclosão de uma guerra numa grande escala. Este homem tem 68 anos de idade. Ele estava fugindo com seus netos, com seu gato e com o cachorro. E muitos estavam chocados com o que estava acontecendo. E aqui fazemos uma referência às pinturas que ele fez. Eu vejo em seu trabalho como que uma pessoa perde características humanas que estão penetradas pela dor. E como que ele pode trazer tanta dor. Ele estava lá. Essa pintura, essa viagem de Kiev para Lviv geralmente demora menos do que naquele momento demorava. 15 pessoas estavam num vagão. As pessoas estavam dormindo no chão, nos corredores. Os os vagões que tinham 32 poltronas tinha por volta de 220 pessoas. E quando chegaram à estação, eles foram proibidos de sair. Eles tinham que dormir no chão das estações. Essas imagens me fizeram pensar que é importante uma pessoa se juntar com outras pessoas, ter uma comunidade que vai compartilhar experiências insuportáveis. E eu me pergunto, o que é mais importante? Fundir-se ou ter esse pensamento em preto e branco? Ou preservar o seu pensamento único? Seu forma de pensar ambígua? E isso é possível em tempo de guerra? Não posso dizer que eu encontrei a resposta para essas perguntas, mas eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi até agora. A guerra, ela estreita a nossa percepção e a torna mais literal. Então, quando uma pessoa está chocada, de início, óbvio, ela precisa ser tirada deste choque. Mas como podemos trazer esse pensamento simbólico? O pensamento simbólico é o que nos distingue dos animais.
exis percebemos mais imagens aqui. Eu gostaria que vocês olhassem essas imagens. Percebemos inscrições que ele fez nesses desenhos. Temos o vagão, onde pessoas estavam viajando. O Como diria, o pensamento simbólico distingue nós dos animais. E apenas o homem moderno tem a capacidade de adiar a realização do seu desejo. A gratificação tardia é parte da cultura humana. As pessoas podem organizar eventos de uma forma particular. Isso significa que temos uma cultura especial humana e podemos adiar o prazer e podemos criar. E aí podemos ver as louças, temos louças ornamentais, e as pessoas criam símbolos. E existem símbolos para cada cultura. Para a Ucrânia, os símbolos de fertilidade da terra são característicos. Temos outras culturas com símbolos de uva, de pesca. É com o surgimento de uma cultura que os símbolos aparecem. E isso são motivos para que nós podemos lutar pela nossa cultura. A cultura ajuda a criar símbolos, mas ao mesmo tempo ela divide pessoas. Se você observa a guerra do ponto de vista da física, funciona como pessoas jogando pedaços de metais umas nas outras. Mas nós entendemos que a guerra é mais que isso. Ela é mais que física, que história, que anatomia, mais do que estratégias em um livro ou todas as ciências combinadas. A guerra ela é um conjunto de tudo isso que nós aprendemos. E ele é o teste mais difícil da humanidade. É algo que acontece em todos os níveis da vida, ao mesmo tempo. E temos uma tentação de ligar a guerra ao tempo e dizer que temos uma linha do tempo onde a guerra começou aqui, e se podemos traçar onde ela começou, existe um momento em que ela vai terminar. E tudo vai voltar a ser como era antes. No entanto, isso não vai acontecer. De certa forma, ninguém volta da guerra. Porque a guerra não é apenas sobre jogar pedaços de metal uns nos outros, ou se esse pedaço de metal pega no seu corpo. A guerra é sobre tudo isso ao mesmo tempo. É sobre o metal no corpo, é o metal no olho. Então podemos dizer que isso também é sobre Deus. A minha paciente uma vez me falou que ela tinha visto a letra X na tela de um computador feito de papel. E ela pensou que aquilo era uma janela que estava fechada pelo risco da guerra. Então essa pessoa apenas percebeu que era somente uma letra X.
A guerra ela é um ataque ao pensamento. Ela não é apenas sobre essa coisa do preto e branco. E eu gostaria de perguntar a seguinte pergunta: esse pensamento de preto e branco, ele deveria ser levado em conta ou literal? Nesses tempos, a liberdade intelectual ou de pensamento, ela é um valor. Precisamos de significados complexos, de pensamento objetivo durante a guerra? É claro que a guerra é assustadora. O medo ele nos leva a um nível mais abaixo. E nós preferimos estar num grupo com pessoas que pensam iguais. E a identidade desse grupo, ela nos faz negar a nossa própria complexidade. Talvez tenhamos o dever de encontrar um caminho para o símbolo de Deus e de manter a complexidade da percepção em nós mesmos. O mal atual, ele não está na imaginação, o mal está. Esse sonho, ele é uma realização do desejo. Que tipo de desejo estamos buscando? É de um bom Deus ou de um Deus ruim? Deus quer juntar seus povos. O inconsciente contém tudo que a consciência rejeita. E quanto mais cristã é a consciência, mais pagã se comporta o inconsciente. Especialmente quando o paganismo rejeitado tem valores viáveis. Junto com a água, a criança também é jogada. O inconsciente ele não isola e desmembra seus objetos como faz o consciente. Essas são as palavras de Jung. Nesse momento, a transformação de Deus e a transformação do self acontecem. O Jung escreveu que Deus tem uma sombra, mas para aceitar isso, nós devemos encarar o mal diretamente e aceitar que Deus inteiro tem uma parte sombria. Nossa tarefa é transformar o aspecto negativo de Deus através de uma história pessoal. Pode haver um Deus sem uma parte negativa dentro? Ou pode haver vida sem a certeza de que vamos morrer? Em sua resposta a Jó, Jung escreve que Deus está inconsciente. Então ele precisa de nossa consciência. Parece que a oração dessa pessoa se transforma à medida que encontra diferentes manifestações de Deus. Uma paciente uma vez me contou uma história. Quando ela era uma garotinha, a sua mãe ela trouxe calças bonitas da Itália, mas a paciente rasgou essas calças e ela teve medo de que sua mãe a repreendesse. Ela pediu a Deus para que ele consertasse suas calças, mas Deus se calou e sua mãe se castigou, a castigou. Ela disse: "Eu não podia ficar com raiva de Deus, então eu estava com raiva da minha mãe." Hoje essa paciente, ela sabe costurar suas próprias calças, mas a sua perda parece diferente. Uma pessoa aprende gradualmente a costurar suas calças. E então ela pode prestar atenção ao fato de que ela tem um buraco por dentro. E eu acho que é esse um dos lugares onde a transformação acontece. Vemos um grande conjunto de diferentes estados mentais.
Assim, nós vemos que se Deus é compreendido como algo que dá sentido à ideia de que o pregador tem de Deus, que pode ser literalmente ouvido, ela é inadequada para a realidade que o cerca. Existe um conceito de ou. Deus ou fala ou está silencioso, como que para cancelar a diversa experiência do silêncio. Além disso, a própria tentativa de imaginar o silêncio de Deus carrega o risco de superestimar o conceito que divide a vida em opostos. Existe Deus ou não existe Deus? Externo ou interno? Silêncio ou som? Consciência ou inconsciência? Sadia ou patológica? Verdade ou falsidade? Por outro lado, do ponto de vista psicológico, as palavras Deus ou deuses, elas podem apontar para expectativas possíveis que levam à esperança ou à morte de seres humanos, a começar por cada um de nós. Temos coisas diferentes do que são percebidas de fato. A esperança é que os significados intrínsecos de Deus nos permitem transcender a experiência do aqui e do agora. A possibilidade que se espera pode se expressar no discurso religioso. Apesar de Jung não ter falado do self nesse sentido, o fato de que a resposta à questão da busca do sentido tem sido e deve ser. E se não for, então talvez exista um eixo do ego. Deus não fala de forma alguma ou não fala mais. Mas talvez, se nós baixarmos as nossas expectativas em relação a Deus, a expectativa de uma intervenção justa, mas ao mesmo tempo deixemos essa dualidade e deixemos Deus como um símbolo que nos pode ajudar a transcender, o que vai acontecer então? Eu proponho voltar aos desenhos que mostrei antes, e eu quero que vocês os observem apenas não pelo ponto das emoções, mas pelos pontos também do discurso dualístico. Ele é silencioso ou não, o Deus? Vamos olhar o título desse desenho. Essa é a estrada entre duas cidades, duas realidades. Podemos perceber que temos círculos concêntricos no lado esquerdo superior, e esses círculos, eles formam um desenho de mandala. As pessoas, elas não estão procurando por conexões, elas estão dentro de si. Elas estão tentando se reconectar consigo mesmas. Elas estão focadas em si. E é isso que acontece durante a meditação. É aí que a dualidade aparece. A psique, ela foca no processo da experiência. Não podemos falar sobre a consciência no senso de vigília, mas também não podemos falar de estado. Podemos ser suficiente para desenhar como preto e branco. É isso que o trauma faz. Divide no consciente e o inconsciente, o compreensível e o absurdo. E então podemos perguntar: existe um Deus silencioso ou falante? Parece que as pessoas perderam Deus, mas continuam a buscá-lo. Eles perderam um Deus justo,
mas encontraram um Deus a quem podem fazer perguntas. Agora proponho que façamos um pequeno exercício. Imaginem que vocês são estas pessoas aqui nessa imagem, que miraculosamente sobem na carruagem, que estão em silêncio, cada uma delas pensando sobre Deus, sobre o seu próprio Deus, e cada uma delas está imersa em seus pensamentos e em diferentes imagens. E agora tentem imaginar vocês como Deus que está olhando para estas pessoas. As pessoas não estão olhando para Deus, cada um está em seu próprio lugar. E nós, o público, temos essa oportunidade de enxergá-los todos ao mesmo tempo. O que acontece conosco se somos Deus? O que acontece conosco quando olhamos para estas pessoas? E nesse momento preciso, as pessoas nesta carruagem são as mesmas que estão ao mesmo tempo, perderam suas casas, seus lares, e são aqueles que os têm. São as pessoas cujos bens foram embalados em uma mala em alguns poucos minutos e cujos bens permaneceram em seus lares, apartamentos. São pessoas que vão retornar às suas casas e que não vão nunca retornar a elas. Estão unidos por uma experiência comum. E o artista mostra isso. Não há rostos, ninguém se entreolha e apenas o gato mantém contato com aquele que os está observando. Aqui vocês também conseguem ver um gato bem no centro da imagem. Em seu livro Memórias, Reflexões e Sonhos, Jung escreve que não importa quão grave é uma psicose, ele sempre considerou que havia uma parte saudável da psique que estava observando do exterior. Em seu trabalho tardio, Jung chama essa parte de self. E aqui o gato representa o self. Ele indica que a conexão ainda está ali presente, em algum local bem profundo, embaixo do banco, nas sombras, bem profundamente. As pessoas estão em silêncio. Por que estão em silêncio? Do que não estão falando? É possível falar na presença de um Deus que se cala? Que tipo de Deus se cala? E que tipo de Deus as pessoas se calam a respeito dele? Talvez esse Deus se manifestou ou está se manifestando através de ações? A experiência de um evento comum é sempre uma percepção pessoal. Cada um deles é Jó e ninguém tem uma resposta sobre o que está acontecendo. O tempo passa e as perguntas vão até o céu. Vamos olhar ao casal sentado no alto. Há um menino e uma menina que deveriam se casar naquele dia, mas a guerra eclodiu. Há uma noiva e um noivo ali ao mesmo tempo, pessoas que não foram ao seu casamento. Essa é uma noiva que vai se casar. Ela está carregando um tradicional buquê de noiva. Aqui estamos vendo uma noiva retratada por René Magritte na sua pintura A Grande Guerra de 1964. A gente vê uma mulher vestida de noiva com um buquê e um buquê consiste de violetas e o nome da própria flor, violeta, se associa, dá uma dica da violência que vem da guerra e que aparentemente separou os amantes para sempre.
O Magritte realizou esse trabalho 3 anos antes de morrer, quando já estava idoso e tinha experienciado os horrores de 2 guerras mundiais. Talvez o artista tenha expressado sua dor por esses eventos, usando a metáfora de uma noiva, cujo buquê de casamento não é mais necessário. Ela está condenada a permanecer no seu vestido branco de noiva, sozinha num pier, num mar deserto. Um buquê não é mais percebido como um buquê ordinário, mas algo que oculta um rosto. Notaram como a percepção dos símbolos muda quando eles parecem soar como algo traumático? O que está naquele rosto? Serão lágrimas, riso, surpresa, medo? Há um rosto ali? Essa mulher está viva? Temos muitas perguntas não respondidas. Magritte conseguiu retratar o mar de uma maneira em que conseguimos até ouvir o seu silêncio assombroso. E esse é um símbolo que nos aponta para uma percepção diferente da realidade, para um lugar onde a transformação de Deus se desenlaça. E parece que, nesse ponto, encontramos as propriedades da consciência que proporcionam um entendimento para além do pensamento dualista. Nós nos tornamos o Deus com quem falamos ou a quem endereçamos nossas perguntas. Essa é uma ilustração de uma cosmovisão que está aberta à realidade do ser, porque ele estar vivo no aqui e no agora, no outro lado da imaginação, pode fazer uma grande diferença. A guerra é algo que destrói valores idealistas, mas para lidar com essa destruição, nós retornamos à dualidade, principalmente à dualidade de Deus. Ela simboliza o lado escuro do arquétipo de Deus. E, parcialmente, Deus se torna uma realidade de onde 2 anjos emergem. Um deles é enviado por Deus ao paraíso e outro ao subterrâneo. Simbolicamente, vemos aqui uma situação em que experiências de vida difíceis, feridas, não são apenas pré-requisitos, mas contribuem diretamente para a transformação da consciência. Parece que às vezes tentamos encontrar apoio em um Deus exterior, em um significado exterior, que se torna muito valioso, tão valioso que começamos a lutar por ele. E então o símbolo de Deus é dividido entre religiões, nações, países, e em momentos como este, precisamos de uma qualidade de consciência que consiga se opor a esse conflito de opostos. Nessa tensão, a consciência tende a se liberar das expectativas idealistas, assim como a expectativa de que Deus, ou o Self, não deve se calar. Ou talvez a expectativa de que Deus deveria intervir e restaurar a justiça. Mas se Deus está calado, isso significa que ele não existe? Nós paramos de existir quando experienciamos dor intensa? Cessamos de ser humanos? Talvez nós humanos estejamos aqui para relembrar a Deus de que amor, aceitação, perdão e fé ainda existem neste mundo. Simbolicamente, não interessa quais são os métodos utilizados pelo ego. É muito mais importante a existência de uma possibilidade potencial do processamento da experiência da vida, que é necessária à formação da alma. Muito obrigada pela sua atenção. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada, Olena. Agora eu vou passar a palavra ao professor Lionel Corbett para a sua apresentação. Hoje vou falar sobre a abordagem de Jung, a imagem de Deus ocidental,
e a espiritualidade e religião em geral, como sendo incompatível com o teísmo tradicional, incompatível com boa parte da doutrina e dogma cristão e judaico. Na verdade, vou sugerir que a abordagem de Jung oferece um novo mito de Deus, e eu o considero como um passo evolucionário na nossa abordagem do divino, da divindade. Vejo essa abordagem junguiana como uma alternativa àqueles que perderam fé nas religiões tradicionais e tradicionais imagens de Deus. Aqui estão algumas das principais diferenças entre a abordagem de Jung e o teísmo tradicional. Principalmente, primeiramente, a noção de self como uma imagem de Deus para Jung. Jung acredita que a psique contém uma imagem inata do divino, que ele chama de self, ou o Deus interno a nós, dentro de nós. Jung acredita que self está projetado em qualquer que seja o nome local para o Deus, seja Cristo, Yahvé, na Bíblia judaica, sendo alguns como exemplo. Em contraste a essa insistência tradicionalista de que só haveria uma imagem correta do divino, para Jung, qualquer divindade local pode carregar essa projeção. Todas as divindades de todos os panteões religiosos são projeções do self, cada uma colorida por uma história, fatores históricos e folclóricos locais. Jung acredita que todos os deuses e deusas de todas as mitologias do mundo se originam da psique objetiva, e não em uma esfera celestial ou transcendental que está para além da psique. Jung acredita que o desenvolvimento da consciência requer a retirada dessas projeções. Ele diz: não é possível sustentar qualquer doutrina não psicológica sobre os deuses. A natureza divina ou demoníaca de tudo que está externo a nós se remete à psique, de onde ela se origina, aparentemente. Há uma cegueira sistêmica e uma preconcepção de que Deus é exterior ao homem. Esse trabalho de Jung reduz a necessidade para conflito entre monoteísmos, pois as imagens de Deus todas se originam do nível arquetípico da psique, não podem alegar superioridade umas às outras. E essas imagens intrapsíquicas do self podem ser completamente diferentes das manifestações de divindade descritas nas tradições teístas. O conteúdo da imagem não é importante. Pode estar completamente separada das noções teológicas ou bíblicas da divindade. A importante característica do self é a sua qualidade emocional, elas são luminosas, ou seja, essas imagens têm um grande poder emocional. São descritas classicamente no trabalho de Otto como extraordinárias, misteriosas e fascinantes, produzindo sentimentos de deslumbramento, de mistério, de pavor. Essas imagens também sugerem uma inteireza, uma completude, unindo opostos. O self ou o nível arquetípico da psique é a fonte de toda essa imagética luminosa. O inconsciente tem uma função religiosa autêntica, como ele diz, que produz espontaneamente esse tipo de material. As imagens arquetípicas do self também estão frequentemente associadas, de alguma maneira, à psicologia pessoal do sonhador. Elas refletem motivos religiosos ou mitológicos bem conhecidos, mas muitas vezes são completamente originais, apenas reconhecíveis pela sua qualidade emocional. Aqui temos alguns exemplos dos símbolos do self que ocorrem em sonhos e que não estão relacionados a imagens de Deus tradicionais do teísmo, mas que são luminosas para os seus sonhadores. Na primeira imagem, temos um grande OVNI descendo a Terra, é um grande objeto voador não identificado, que desce do céu e paira a uma
pequena distância acima da cabeça do sonhador. As luzes bem brilhantes estão me iluminando e a base do OVNI está cravejada de olhos e essa luz do OVNI é projetada através dos olhos do OVNI. Para Jung, a qualidade de mandala do OVNI é um símbolo importante do self. A luminosidade e o deslumbramento que eles inspiram nos sonhadores também são bem características. E, obviamente, essa imagem não seria aceita como manifestação do sagrado ou do divino nas religiões tradicionais, mas a imagem de ser enxergado pelo self foi uma compensação pelo sentimento persistente de não ser enxergado deste sonhador. E esse tipo de experiência nos faz pensar, como Jung afirma, que o ego é o objeto de um sujeito supraordinário ou superior na hierarquia. E isso relativiza radicalmente o ego. Numa carta, Jung descreve um sonho em que ele tem, onde um diamante azulado brilha como se fosse uma estrela nos céus. Essa luz azulada é refletida em um pequeno lago tranquilo na terra. Paraíso no alto e o paraíso também na terra. E esse diamante paradisíaco é um símbolo do self, uma imagem de Deus que está refletida na psique individual, o que nos lembra do antigo ditado, o que está assim como no céu, na terra. Aqui temos um outro exemplo de sonho com um símbolo de self luminoso na forma de mandala. Nesse sonho, o sonhador vê um olho azul gigantesco, a cerca de 2 metros de distância. O sonhador se sente penetrado pelo olhar deste olho, está ali deslumbrado, fascinado pelo olho, os contornos do olho se transformam, mudam de cor, ficam vermelhos, laranjas, dourados, o olho se aproxima até que ele só consegue enxergar a íris redonda, que se torna quadrada, depois redonda, depois quadrada novamente, continua a se transformar. O olho parece agora uma grande janela ou porta, através da qual a pessoa podia ver um mundo de luz, e fica muito animado ao ver essa paisagem, embora assustado pelo esse senso de infinito, essa ausência de limites. Essa luz por trás da porta era diferente de qualquer outra luz que havia visto, era prateada e fria, mas também quente, suave e sem cor. Tive a sensação de que se precipitava para dentro da luz. E esses não são imagens típicas das tradições religiosas, mas, obviamente, muito luminosas para os seus sonhadores. Aqui temos outros 2 exemplos de sonho, com manifestações surpreendentes do self. Mansfield Spiegelman fala do seguinte sonho: vi uma figura vindo para mim, era um mendigo aleijado, com apenas metade de um corpo, se aproximava por cima de um skate e ele me informa que é Deus. Surpreso, mas não espantado, eu ofereço uma bebida do quiosque. Agora o mendigo tem um corpo saudável muito grande, nós bebemos vinho e brindamos, e ele me dá a sua mão, da onde saem dos dedos e palmas várias moedas de ouro e prata de todas as nações, de todas as épocas. Eu sou informado por um outro sonho, informado por Deus, que Deus é uma grande verme, cujo corpo constitui a matéria do o universo inteiro. Esse verme dá a volta em si mesmo, a cauda na boca, como um oroboro, e passa por e mantém um padrão de inalação e exalação, inspira e expira. E as criaturas que são sortudas o bastante para estarem em volta desse corpo, em determinados locais onde a respiração ocorre, elas têm experiências místicas.
Então, o self aparece como um diamante, um olho, um verme, um mendigo. São imagens que não seriam aceitas como manifestações do divino nos teísmos tradicionais. Mas cada uma dessas imagens tem um grande poder e grande carga emocional. E para Jung, elas são manifestações do self. As imagens se referem a uma divindade transcendente além da psique, porque se houvesse tal divindade, Jung salienta que só poderíamos experimentá-la por meio da psique. Jung pensa que há um original além da imagem, algo para o qual a imagem aponta, mas que não é acessível a nós, exceto por meio da psique, de uma forma simbólica. Pode ser que a própria psique objetiva gere a imagem do self, ou talvez o inconsciente seja apenas o meio de transmissão de uma divindade além da psique. Ou em outras palavras, nós não sabemos se a psique objetiva é realmente sinônimo de divindade, mas ele dá a entender que isso pode ser verdade. Eu vou fazer uma citação. Eu prefiro o termo inconsciente, sabendo que eu poderia igualmente falar de Deus ou daimon, se quisesse me expressar em linguagem mítica. Quando uso essa linguagem mítica, estou ciente de que mana, daimon e Deus são sinônimos de inconsciente. Ou seja, sabemos tanto ou tão pouco sobre eles quanto sobre os últimos. Jung é frequentemente criticado por espiritualizar o inconsciente, tanto por psicólogos, mas também por teólogos. Mas ele usa esse termo simplesmente para se referir a algo que não é conhecível. Mas para a maioria dos junguianos, o inconsciente é sinônimo do reino espiritual. Ele acredita que o inconsciente é de extensão indefinida, sem limites atribuíveis, o que é impossível de se imaginar. E o fato de que isso gera imagens de si explica por que que os humanos sempre tiveram a sensação da presença da divindade. Isso apenas quer dizer que a religião ela é inevitável. O self é a priori, não é introjetado ou aprendido, e não é meramente uma invenção da mente humana. Enquanto o teísmo tradicional imagina o divino em um reino celestial e transcendente, Jung vê os deuses e as deusas de todas as religiões e mitologias do mundo como originários do nível arquétipo de psique, o que se pensa em uma experiência de transcendência, em uma experiência dos níveis não egóicos da psique. Toda experiência luminosa e mística surge desse nível, que também seja o que Jesus quis dizer ao afirmar que o reino de Deus está dentro de vocês. Para Jung, portanto, o divino não está tanto lá fora, mas profundamente dentro de nossa própria subjetividade. A imanência radical do self dentro da psique não é compatível com a imagem cristã clássica de uma divindade autossuficiente, objetiva e transcendente que intervém em nossas vidas a partir de um reino celestial. A graça dessa divindade para com a humanidade deve ser mediada pela Igreja. É verdade que a iminência do divino seja reconhecida nos teísmos tradicionais, como, por exemplo, o Cristo que vive em mim. Mas para Jung, a gama de imagens de Deus na psique é muito maior do que a tradição permitiria. Nós não sabemos se as imagens intrapsíquicas do self, do Deus transcendente dos teísmos são indistinguíveis, mas Jung acreditava que na prática elas parecem ser assim. Ele não se comprometia em seus escritos técnicos sobre esse ponto porque queria manter a aparência de ser um empirista, mas em particular ele parece acreditar que o self é uma manifestação do divino no sentido tradicional. Essa é certamente o meu
ponto de vista e o ponto de vista adotado por muitos junguianos. Mas o Jung acreditava que não podemos inferir analogias entre as qualidades das imagens intrapsíquicas do self e o Deus transcendente dos teísmos. Nós não conhecemos a relação do self com o seu fundo metafísico desconhecido. Eu acho que as imagens do self descrevem o que a tradição chama de Saguna Brahma ou Ishvara, ou o divino experimentado como possuidor de qualidades particulares. Mas Jung, ocasionalmente, ele vê semelhanças entre sua noção do self e o Deus do teísmo. Por exemplo, quando ele fala do self tendo um caráter incorruptível ou eterno, que é pré-existente à consciência. Da mesma forma, a existência de imagens luminosas intrapsíquicas não prova a existência do Deus metafísico dos teísmos. Mas essas imagens são o máximo que podemos afirmar sobre Deus psicologicamente. E ele insistia em suas experiências pessoais luminosas são muito mais importantes do que a crença em doutrinas e dogmas. Ele acreditava que a crença exige a supressão da dúvida, que sempre se esconde no fundo da crença. Quando alguém tem uma experiência luminosa importante, não precisa de crença. A experiência se torna conhecimento. Não há necessidade de aderir a declarações de fé do tipo que várias religiões exigem de seus adeptos. Sua abordagem, ela não exige uma hierarquia, um sacerdócio, um texto sagrado como a Bíblia, uma instituição histórica, um convênio, uma crença em histórias bíblicas míticas como se fossem história literal. Outra coisa importante é que a revelação é contínua, de modo que as novas experiências do self são formas de revelação que não se restringem às revelações judaico-cristãs do Monte Sinai ou em Cristo. Os religiosos tradicionais não confiam nessas formas privadas de revelação, em parte porque as imagens que surgem da psique objetiva muitas vezes não estão em conformidade com a doutrina e o dogma tradicionais. A enorme gama de possíveis símbolos do self podem e frequentemente desconfirmam os ensinamentos oficiais da igreja. Jung fala que nós não podemos cristianizar o inconsciente. Ele pode produzir imagens de qualquer sistema religioso ou mitológico sem levar em conta a religião pessoal do sujeito. Por exemplo, um homem judeu sem nenhuma conexão consciente com o cristianismo ou Cristo teve esse sonho. Sou médico do navio em um galeão romano. Jesus é levado para dentro, ainda pregado em uma cruz. Ele acabou de ser crucificado. O capitão do navio me diz que, como eu sou um médico, eu devo examiná-lo para ver se ele está morto ou não. Quando eu me aproximo dele, a figura na cruz se eleva no ar. Fica do tamanho de um pequeno crucifixo de parede e de repente vem correndo em minha direção e penetra em meu coração. Essa é uma ótima forma de mostrar como a função religiosa inata da psique não está interessada em questões denominacionais. Assim, um cristão ou judeu moderno pode sonhar com Deus, ou Deus hindu, ou egípcio antigo. Eu relatei o sonho de um padre católico romano que teve um sonho luminoso com a Vênus pré-cristã, uma deusa primitiva, o símbolo da Grande Mãe. A visão infantil de Jung, de um coco caindo do trono de Deus sobre o telhado da Catedral da Basileia, é outro exemplo de uma experiência luminosa que é chocantemente antitética ao imaginário cristão tradicional. Também nos lembramos de sua visão luminosa de Cristo na cruz, quando ele estava dando um seminário. Ele falou, não era exatamente em tamanho natural, mas extremamente distinto. E vi que seu corpo era feito de ouro, com cor de verde. A visão era maravilhosamente bela e, no entanto, fiquei profundamente abalado por ela. Ele entendeu essa visão como uma concepção alquímica, indisfarçável de Cristo, com uma união de matéria espiritualmente
viva e fisicamente morta. A visão expressou a ideia alquímica de que há um espírito ouro na matéria verde, em contraste com o entendimento do cristianismo tradicional da matéria como inerte e sem alma. Ele pensava que o cristianismo dividiu a matéria e o espírito, mas esse é um exemplo de como ele reinterpreta ou remitologiza as imagens cristãs tradicionais. Ele entende a cruz como um símbolo da árvore da vida ou natureza da qual Cristo foi separado e com a qual ele deveria se conectar novamente. A árvore traz de volta o que foi perdido com uma extrema espiritualização de Cristo. Ele viu o símbolo de Cristo na cruz como um símbolo da união da humanidade com nossa vida ou o inconsciente. O Jung geralmente é acusado, ele é acusado de psicologismo, como algo que o fenômeno, como se não tivesse ontológico independente fora da psique. Em seus debates com teólogos como Martin Buber, ele insistiu que estava demonstrando empiricamente a existência dentro da psique de uma totalidade supraordenada à consciência. E um dos grandes valores da descoberta do self por Jung é que ele evita discutir o divino usando descrições antropomórficas do tipo comum na Bíblia e na liturgia, como, por exemplo, Deus como um pai ou um rei ou um pastor divino, mas, em vez disso, uma experiência luminosa que dá ao indivíduo um símbolo único e pessoal, ao invés de um símbolo coletivo, como, por exemplo, a cruz. Um outro ponto muito controverso de Jung é a relatividade de Deus. Ele fala que ela é necessária para essa ideia do self. Isso acontece através do ego, que permite que o self diferencie os opostos dentro de sua própria natureza. Ou seja, a necessidade do self, de uma consciência refletora, significa que a humanidade e Deus são mutuamente dependentes. Dowery se referiu a isso como um processo de redenção mútua do humano e do divino. Imagens completamente diferentes do tradicional e dos reinos divino e humano, que são radicalmente diferentes. Eu acredito que agora eu vou partir para a principal diferença de Jung, que é essa imagem escura do self. E claro que isso é importante agora na Ucrânia. A ideia de que o divino tem que ter um lado escuro. No livro bíblico de Jó, Yahweh permitiu que Jó sofresse terrivelmente. Então, Jó experienciou o lado sombrio da divindade, que causa sofrimento e maldade. Muitos outros personagens da Bíblia hebraica experimentaram a selvageria e crueldade divinas. E a experiência deles é um paradigma mítico para a experiência humana do lado sombrio do self. Jung achava que a noção de Deus como o bem supremo não pode ser mantida. Deus é um paradoxo que representa todas as qualidades da criação, incluindo qualidades positivas, negativas. Portanto, a nossa imagem do divino deve conter todos os opostos, inclusive justiça, injustiça, bem e o mal, porque o self é a totalidade da psique. Ele enfatiza a diferença entre a experiência psicológica do self, que inclui um lado sombrio, e a doutrina cristã tradicional, na qual Cristo é apenas bom e o mal é dividido e projetado no anticristo ou no Satanás. O ego vivencia o lado sombrio do self,
ou a sombra arquetípica, como destruição insondável, caos, sofrimento físico ou mental e as sincronicidades como resultados devastadores. Portanto, Jung se opôs à noção agostiniana de que o mal é a privação ou a ausência da bondade. Para Jung, o mal é muito mais do que apenas uma ausência. O mal arquetípico não pode ser integrado ou tratado no sentido terapêutico. Na melhor das hipóteses, ele só pode ser mantido sob controle ou enfrentado. Aqui estamos falando de eventos como o Holocausto ou a guerra na Ucrânia, que certamente é um exemplo do mal humano, mas também levanta questões importantes sobre a relação entre o mal e o divino. Esse tipo de questionamento já surgiu antes, quando tivemos um terremoto na Turquia e na Síria, que trouxe a pergunta de Lisboa de 1755, que matou dezenas de milhares de pessoas e forçou um pensamento radical do problema do mal em relação ao divino. Em nossa época, temos a guerra na Ucrânia, o Holocausto, que são eventos que nos forçam a perceber uma nova imagem de Deus, porque uma imagem de Deus totalmente boa não pode mais ser mantida. A pergunta, onde estava Deus em Auschwitz, nunca foi e não pode ser respondida de forma satisfatória. Aqui a noção de Jung sobre o lado sombrio do self se torna importante. Se ele estiver correto ao insistir que o self tem um lado sombrio, o mal é mais do que puramente humano. Uma grande desvantagem do conceito do lado sombrio do self é que ele mitologiza o mal e reduz a nossa capacidade de compreendê-lo. Enfrentamos sérias dificuldades se tivermos de lidar com a imagem de Deus que inclui o mal, inclusive as implicações morais que resultariam disso. Essa ideia prejudicaria a moralidade se o desejo de se alinhar com o divino significar que podemos nos alinhar com o seu lado sombrio. E nós também não sabemos quais são os aspectos ou os mandamentos que foram dados pelo lado sombrio do divino. Essa noção, ela deixa a questão aberta da justiça total de Deus, que é tão central para as tradições monoteístas, que teriam de reavaliar radicalmente sua teologia e liturgia, que insistem na bondade exclusiva de Deus. A noção do lado sombrio de Deus tem outras implicações doutrinárias. Por exemplo, em relação à noção de um Deus trinitário, Jung, ele constantemente acredita que o inconsciente usa essa quaternidade que é o melhor símbolo. Ele usa essa imagem para adicionar esse aspecto feminino também no divino, na trindade cristã. Então ele manteria essa estrutura quádrupla. É muito controverso, mas é muito relacionado com algumas mitologias. Nós podemos pensar na mitologia egípcia, nórdica, no zoroastrismo. O lado sombrio da imagem de Deus é bem conhecido na Bíblia hebraica. Quando Amós diz que o mal não cai sobre uma cidade a menos que o Senhor queira, ou que Deus fez todas as coisas para si mesmo, até o ímpio para o dia do mal. E Isaías nos diz que Deus tanto faz a paz quanto cria o mal. E Jeremias diz que o julgamento de Deus assumirá a forma de guerra, fome e peste. E falamos sobre a ira de Deus e várias outras. Levamos então a uma imagem mais tradicional, como a primeira carta de João, que Deus é luz e nele não há trevas. De modo geral, na doutrina cristã, o mal é visto como uma corrupção da criação de Deus ou o resultado do mau uso do livre-arbítrio. O poder não é visto como efeito do poder de Deus.
A noção de Jung sobre o lado sombrio do self é, portanto, incompatível com a imagem cristã de um Deus totalmente bom e com a visão cristã do mal. Diante da escala do mal e do sofrimento ao nosso redor, manter a imagem de Deus todo bom parece um ato monumental de negação. Essa noção de que o divino tem um lado sombrio e é responsável pela maldade pode ser muito assustadora. Se há uma sombra arquetípica, um lado escuro do self, não fica claro se isso poderia ser afetado pela consciência humana. Se o conceito de Neumann do eixo ego-self está correto, a gente poderia, então, ser capaz de desenvolver uma relação com ele, ou talvez se tornar consciência da nossa sombra pessoal, que pode, de certa forma, redimir um fragmento dessa sombra transpessoal encarnada na personalidade humana individual. Mas essa é uma proposição metafísica. O que importa na prática é se a personalidade pode conter e se relacionar com um nível sombrio. E essa conexão com o lado sombrio do self pode levar a uma grande maldade, uma identificação com ele. E a inflação produzida pela identificação com esse arquétipo é muito perigosa. Essa sensação de se sentir muito especial pode ser devida tanto a uma grandiosidade infantil não bem controlada, ou como uma defesa contra o ódio ou a inveja. Essa grandiosidade pode surgir como uma defesa contra a vulnerabilidade narcisística e a vergonha produzida por traumas relacionados a isso na infância, levando a patologia de caráter narcisística. De uma perspectiva arquetípica, essa dinâmica permite a encarnação do lado escuro do self na personalidade empírica, na forma da sombra humana e de complexos perigosos. A implicação importante desse processo é que o mal arquetípico não pode ser realizado completamente sem a cumplicidade da maldade humana. E assim o senso moral humano e a consciência da sombra ficam no seu caminho. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Lionel. Obrigado, Olena. Eu gostaria de convidar a todos a comentar essas apresentações muito densas, tanto de Lionel quanto de Olena. Por favor, façam suas perguntas por escrito no canal de QIA, no canal de perguntas e respostas, ou então podem usar as reações no ícone de reações, aquela carinha sorridente na barra de ferramentas. Vocês podem levantar a sua mão, há um botão para levantar a mão e vocês podem então fazer suas perguntas diretamente a Olena e Lionel. Se vocês têm perguntas, agora é a hora de fazê-las. Certo, a tia tem uma pergunta. Oh, estão me ouvindo? Sim, sim, tia. É uma pergunta para o Lionel. Na verdade, é um pensamento, uma reflexão. Eu me encontrei um pouco enfrentando a energia feroz do escuro, da sombra e da luz, o lado sombrio e o lado luminoso de Deus. E no Sermão aos Mortos, parece haver um trecho que encapsula essas energias ferozes e luminosas. Ele diz: para essa única estrela, os homens devem, então, dirigir suas preces. Mas eu fico pensando, para os que ficaram para trás, ou seja, há realidades transcendentais impossíveis de conhecer, a não ser que você morra, né? Não sei se você me entendeu.
O que você quer dizer com deixado para trás? Acho que eu falei muito sobre experiências de quase morte. As pessoas entram nessa esfera, nesse universo diferente quando eles deixam esse mundo e essa era, essa conexão de tempo. Seria justo dizer que os espíritos vinham a Jung e não conseguiam se manifestar nessa tradição judaico-cristã. Então, eles deixaram para os vivos o problema de resolver as dificuldades que eles não conseguiram resolver enquanto estavam vivos. Então, por isso temos perguntas sem resposta, essas dificuldades, a gente ainda tem esse problema, certo? Sim, é o último sermão aos mortos que parece colocar uma questão, inclusive, para além disso, que em si é uma imagem muito luminosa do self, eu acredito. Sim, sim, não tenho nada a acrescentar ao que você falou. Alguma outra pergunta? Para a Olena, para a Laia, Sim, Tara, eu acho que a Tara quer fazer uma pergunta. Muito obrigada aos dois. Foi muito tocante. Lionel, eu também tenho um comentário. Será que existe uma conexão? Há um comentário sobre o lado escuro de Deus. Eu experimentei um universo catatônico, algo muito inefável e muito conectado com os mitos e símbolos, conectado com a minha linha ancestral. Você pode fazer algum comentário sobre isso? Sobre essas experiências? Isso me fez lembrar quando você estava falando. Acho que é por isso porque a alquimia é tão importante, porque o reio catônico, ele está conectado à matéria e a alquimia reconhece o espírito na matéria. E o corpo no corpo e na matéria a gente encontra o luminoso. Então, por isso que isso é tão importante na alquimia, por causa do excesso de espiritualização no cristianismo. Isso está justamente no espírito do inconsciente da alquimia. Não sei se isso responde a sua pergunta. Alguém mais tem alguma outra pergunta? Sim, conseguem me ouvir? Sim, Karen. Muito obrigada a ambos pelas suas apresentações. Lionel, você falou de maneira muito eloquente sobre algo que eu venho estudando a minha vida inteira. Eu sou católica da Áustria, eu perdi a minha fé na religião quando eu tinha 7 anos de idade. E fui cambaleando, digamos assim, na minha busca até chegar na astrologia, a mandala, a astrologia. Depois li a resposta de Jung a Jó, e isso foi muito importante para mim. Na minha experiência pessoal, você podia aprender o seu eu pessoal a lidar com a sua sombra, com seus complexos, com seus plutões, tudo isso internamente.
E isso está relacionado com o que você falou. Se você tem que lidar com as suas próprias sombras, e isso afeta a toda a comunidade num efeito em espiral. E eu realmente presenciei isso ao longo dos anos, sendo ativado em mim desta maneira. Eu tenho um amigo uma amiga católica da Irlanda, quando eu disse que eu estava lendo a resposta de Jó de Jung, e ele diz que Deus tem uma sombra, e ela me conjurou: "Sai de mim, sua demônia". Eh, e foi um tópico muito difícil de conversar com ela. Olha só que interessante. Realmente é muito difícil, mas pode ser um ato de negação também, se você ignora esse lado sombrio de Deus. Você precisa achar uma maneira de se reconciliar com essa noção. Estou vendo várias mãos levantadas, mas eu gostaria também de ler, não uma pergunta, mas um comentário feito por Helena, para Olena. A profundidade do seu trabalho e a tenacidade do seu povo nos enche de gratidão, e lançamos uma prece para a consciência e a chegada na paz na sua comunidade. Acho que as imagens que você mostrou, a arte que você mostrou, Helena, realmente mostram a transformação de vida que você estava descrevendo, foram muito impressionantes. Agora, Neil tem a sua mão levantada, eu vou abrir o microfone dele agora. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta a Lionel. Oh, desculpem. Desculpem. Ah, não está funcionando. Agora sim. Podem me ouvir? Sim, sim, sim. Sim, podemos ouvir. Vocês conseguem me ouvir? Sim, pode prosseguir. Estou tentando reconciliar algumas coisas que você. Alessandra, acho que você está no canal errado. Eu vou ter fé que vocês estão me ouvindo. Ok, vou fazer minha pergunta. Eu gostaria de reconciliar algumas coisas que você mencionou. Você mencionou uma citação de Jung, em que Deus aprende sobre si próprio através dos seres humanos. Não sei se era exatamente assim, mas a outra citação era que na profundidade da sombra, embora seja escura, no seu cerne há um elemento dourado, um elemento de ouro. E você enxerga isso como uma centelha de redenção que pode ser encontrada ali, certo? Teoricamente. Então, talvez Jung estava pensando que os seres humanos são fundamentalmente veículos para a síntese ou redenção desse material, não sei como definir, desse material teológico ou transcendental, não sei, veículos. Isso faz sentido? Ele pensava que a self era a totalidade do consciente e do inconsciente, então continha todos os opostos em si próprio, em um estado não dividido. Então, para diferenciar isso, para diferenciar os opostos entre bem e mal, luz e sombra, é necessário uma consciência humana refletindo sobre essas noções. É o que ele chama de veículo para os conflitos divinos, onde se toma consciência desses opostos. Basicamente, essa é a tese na resposta a Jó. Então, o que eu entendi é que os nossos problemas e complexos são, de certa forma, eles são um reflexo dos complexos divinos. Isso faz sentido?
os opostos com quem nos debatemos são originalmente parte da totalidade do self. Nós temos problemas com ele, tentamos chegar a uma resolução justamente com esses opostos. Essa eu acho que era a ideia de Jung. A ideia da redenção é muito difícil. Você tem que trabalhar com sua própria sombra para ter um efeito de redenção no arquétipo da sombra. Mas é aí que ele se torna metafísico, quando não, e que não é possível. E ele diz isso em vários trechos do seu trabalho. Obrigado, Neil. Obrigado, Lionel. Agora temos a Sheila. Obrigada. Essa é uma pergunta para a Olena. Obrigado também aos artistas que partilharam seus desenhos, suas obras conosco. Eu sou uma arte-terapeuta e eu observo que esses desenhos concêntricos são algo que aparecem muito nas pessoas que estão lidando com trauma em relação ao seu próprio corpo. E nessas imagens você tem indivíduos e imagens individuais, mas que também estão conectadas entre elas. São imagens muito cruas, que demonstram como a psique do artista está realmente tendo dificuldades de uni-las todas, de torná-la uma coisa inteira, única. Muito obrigada. Muito obrigada, Sheila, pelo seu comentário. Você tem razão. Quando a pessoa faz um trabalho artístico, ele ou ela pode criar seus símbolos individuais para lidar com as suas dores. Muito obrigada. Temos uma pergunta por escrito. O self, ele é um arquétipo ou ele consiste em todos os arquétipos ou seriam as duas coisas? Para quem é a pergunta? Não diz para quem é, desculpa, Lionel. O self é a totalidade da psique, é um dos paradoxos em que a totalidade também é o centro. Então, o self se manifesta de maneira simbólica, e nenhum desses símbolos é o próprio self. Então, e o self não é apenas cada um dos símbolos é um aspecto da totalidade. Como ele é a totalidade, ele não pode ser representado na sua totalidade. Cada símbolo é apenas um aspecto do self. Um último comentário. Muito obrigada aos dois pelas suas apresentações tão impressionantes. Lionel, eu acho que você está, na verdade, dizendo que as nossas imagens do divindade são projeções da psique que compreendem tanto o bem quanto o mal. Ok. Ok. Eu não vejo mais nenhuma mão levantada. Estamos chegando à conclusão do nosso webinário hoje. Apenas um aviso antes de passar a nossa conclusão e a nossa prece, a nossa oração final. É um agradecimento à nossa equipe que ofereceu o seu conhecimento e expertise para ajudar a arrecadar recursos para os colegas ucranianos, porque muitos dos colegas ucranianos não estão conseguindo cobrar de seus pacientes, estão trabalhando de maneira voluntária apenas, e por isso estão precisando dessas doações. Precisamos chegar a 24 mil euros em doações, já chegamos a quase 11 mil euros na nossa campanha, mas pedimos a todos que façam contribuições dentro das suas possibilidades, mas contribuições generosas.
nós sugerimos uma quantia, mas você pode doar mais ou menos. E se você ainda não fez uma doação para este webinar de hoje, quer você esteja ouvindo ao vivo ou a gravação, nós pedimos que você visite a página da campanha no GoFundMe e faça a sua doação. Mais uma vez, obrigada a todos e todas pela sua generosidade com todo o time de junguianos ucranianos. E eu passo a palavra para a Catherine para o encerramento. E mais uma vez, obrigada a Lionel e a Olena por essas apresentações tão profundas. Sim, muito obrigado pelas suas apresentações maravilhosas, e eu ainda estou pensando sobre tudo isso. Muito obrigado, Alessandra, por ser uma moderadora tão maravilhosa e por tudo que você contribuiu para o nosso projeto. E um grande agradecimento também à equipe, especialmente a Claire, o Jack Fisher e Sally Arthur, pela enorme quantidade de trabalho que vocês realizam nos bastidores, sem os quais esses webinars não aconteceriam. Agradeço também ao analista dos Estados Unidos que patrocinou esse webinário, a Sanctus Worldly Wise, por seu inestimável apoio, e mais uma vez aos intérpretes, se eles ainda estão vivos, muito bem, parabéns. Bom, no próximo mês, nós vamos ter um formato um pouco diferente. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas o título fala sobre, continua nesse tema que nós exploramos hoje. Mas, basicamente, o que Mary Stein falou que é intrigante. Pede um ensaio, envolve música, e eu não sei mais do que isso realmente. E se você quer descobrir mais, pode vir em maio de 16. Para que vocês possam vir e dar apoio aos nossos colegas ucranianos e a todos aqueles que estão passando por esse momento difícil. A sua presença faz uma diferença muito grande, realmente. E, mais uma vez, queria pedir para que vocês ficassem um pouco mais, para que vocês vejam uma oração que faremos para a Ucrânia. Eu farei essa oração para você, meu colega ucraniano, por cada pessoa que está sob ameaça, para os seus amigos, família, para que eles fiquem a salvo e para que a gente se encontre novamente, para que vocês encontrem força nos dias que seguirão, e nós faremos as nossas orações como sempre. Muito obrigada.